Fala, meu querido! Chegamos aqui com a prova da FGV. Provas aí no final do ano, a gente aparece com um monte de vestibular. Vestibular a todo instante estão acontecendo, toda semana um vestibular novo e não foi diferente na semana passada. A gente teve o vestibular aí da FGV para o curso de economia. E no curso de economia a gente tem 15 questões de física que a gente vai destrinchar para você aqui, que está estudando para o vestibular de 2025, 2024, né? E também para você que resolveu entender por que que você acertou, por que que você errou e onde que está acontecendo. E essa primeira questão que ele traz aqui para a gente é uma questão que fala sobre ordem de grandeza. E é um tema que às vezes a pessoa sabe, pensa que sabe que é base 10 e acabou, mas não é bem assim. Eu vou te explicar aqui de uma maneira que você possa compreender isso. Se você não está inscrito aqui, então se inscreve no canal, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente. Ele está falando uma onda eletromagnética de 60 Hz, deixa eu puxar aqui de vermelhinho para chamar a sua atenção, e frequência de rede doméstica. Propaga-se no ar e seu comprimento de onda tem qual ordem de grandeza? Aí, o que que a gente vai fazer aqui, né? Para a gente saber o comprimento de onda, você tem a velocidade com que a luz se propaga, que é 3 vezes 10 oitava, a frequência, dá para a gente achar o lambda. Então, já vou fazer aqui só para você ter uma ideia, mas aqui acho que talvez o exercício vale mais a pena a discussão da ordem de grandeza do que propriamente a resolução dele, que me parece ser tranquila, assim, se você tem a noção do que representa cada uma dessas distâncias. Veja, a velocidade dele é 3 vezes 10 a oitava e a frequência aqui dele é 60 Hz. Como a gente está usando aqui a questão de base 10, talvez seja interessante a gente colocar que é 6 vezes 10 elevado à primeira, o 60, tá? Se eu colocasse 60 também estava tudo certo. Então eu posso descobrir que o meu lambda é 3 vezes 10 elevado à oitava sobre 6 vezes 10 elevado à primeira. Isso daqui me dá que é 0,5 vezes 10 elevado à sétima. Ou, se você preferir, o comprimento de onda dele vale 5 vezes 10 elevado à sexta metros. Então, se você estivesse fazendo a prova, possivelmente você falaria assim: bom, o que tiver mais próximo disso é a resposta. E aí, aqui eu entro com a discussão do que é a ordem de grandeza. Existe um tema na ordem de grandeza que é o raiz de 10. Como assim, ó? Se a gente tiver, por exemplo, um número, tá? Vamos pegar um número aqui, um número n, tá? Um número n aqui, multiplicado por uma base 10 elevada a nzinho. Tá bom? Então, esse número n é o número, por exemplo, esse aqui seria 5 vezes 10 a sexta. A gente tem duas opções para estudar a ordem de grandeza. Se a gente tiver um n, o n maiúsculo, tá? Maior ou igual a raiz de 10, e isso é aproximadamente 3,6, a ordem de grandeza dessa resposta vai ser 10 elevado a n mais 1. Ok? Então, se nós tivermos aqui esse número, por exemplo, o 5, ele é maior do que a raiz de 10. Vou até colocar aqui, ó, a raiz de 10, vou colocar aqui embaixo, a raiz de 10, ela vale aproximadamente 3,16. Então, se o número for maior que 3,16 que a gente está estudando, a ordem de grandeza ela é 10 elevado à sétima aqui nesse caso, né? Então, porque esse número que está junto da base é maior que 3,16, então ele a gente aproxima ele como a base, a próxima casa, soma 1 na base 10. Então, se nós tivermos aqui, claro, a segunda opção, ele pode ser que n seja menor que raiz de 10. Aí, nesse caso, a ordem de grandeza dele é 10 elevado a n, que é o número que estaria aqui. Então, é bom salientar que isso aqui é aproximadamente, não é 3,16. Mas nesses casos, a gente vai ver que a solução para esse, ele nunca vai te dar um valor para você ficar na dúvida, a terceira casa, a quarta casa, numa prova de vestibular. Então, nessa solução que a gente tem, a ordem de grandeza desse exercício, partindo desse princípio, que é uma teoria de ordem de grandeza, é 10 elevado à sétima. Essa daqui, em metros, tá? É a ordem de grandeza que nós estudamos para para essa frequência dessa onda eletromagnética. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer cada uma delas, né? Cada um desses valores. Alguns valores a gente tem uma estimativa, né, de quanto vale, e eu
trouxe esses valores já prontos aqui para você, que a distância que a gente tem do Sol à Terra é de 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros, ok? Essa é a distância que a gente tem aí da distância do Sol à Terra. Como esse valor é menor do que o 3,16, o que está multiplicando, a ordem de grandeza dele é 10 elevado a 11 metros. Então aqui não bate com a 10 à sétima. Um prédio de 8 andares, a gente coloca que é 2,24 metros. Eu poderia colocar aqui que é 2,4 vezes 10 elevado à primeira. Tá bom? Então aqui a ideia do 8, por cada andar ter 3 metros aproximadamente, a gente ia adotar que era 24 metros. Então, nesse caso, você vai ter, como esse número aqui é menor que o raiz de 10, a ordem de grandeza dele é 10 elevado à primeira metros. Então tá tudo certo. O raio do planeta Terra, esse era um valor já mais conhecido por um aluno que estuda aí nas questões de física. Isso aqui é 6,4 vezes 10 elevado a sexta metros. Você está vendo que esse valor aqui, ele é maior que o raiz de 10, o 3,16, portanto, ele tem a ordem de grandeza dele 10 elevado a sétima metros, já bate, eu já chego nessa alternativa C aqui. Agora, vamos só finalizar para ver o que acontece na bola de vôlei. A bola de vôlei, eu posso admitir aqui que a ordem de grandeza dela seja de 10 centímetros, o raio, aproximar para esse valor. Então seria 0,1 metro, né? 0,1 metro é 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Então, como 1 é menor que raiz de 10, isso aqui a ordem de grandeza dele é 10 elevado a menos 1. E o raio da bolinha de gude eu posso aproximar aqui para 1 centímetro, né? 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então aqui a gente teria essa ordem de grandeza de 10 elevado a menos 2. Então, nessa comparação que a gente tem aqui, que ele está propondo para nós, aqui está na mesma grandeza, deixa eu puxar um pouquinho aqui mais para baixo. Ao que está na mesma grandeza estudada por essa situação, essa frequência, ela está aqui no raio da Terra, que é 10 elevado à sétima. E aqui, mas eu chamo sua atenção da importância de entender o que se trata desse raio, dessa ordem de grandeza. Então, se você tem a comparação entre elas, não posso simplesmente pensar, aqui é 10 elevado a 6,4 vezes 10 a sexta. Então, esse número é a ordem de grandeza. Não, você tem que levar em consideração essa situação para poder responder. Beleza? Então, mais uma questãozinha aí que a gente fala sobre a prova da FGV. A gente vai resolver passo a passo as questões aqui ao longo dos dias, mas essa primeira a gente chega na alternativa C. Se esse vídeo te ajudou, não deixa de deixar o seu like aqui, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente cada vez mais. Grande abraço e até a próxima. Valeu!